templo, pois Deus habitará diretamente com os seus santos. Então, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja qual for o horário que você estiver assistindo esta vídeo aula. Nós estamos estudando Apocalipse, o livro do Apocalipse, estamos no capítulo 16. Nós lemos na última aula apenas o versículo 1. Hoje nós queremos continuar a nossa leitura e falar sobre o tema que estamos estudando. Então é muito importante você acompanhar esse vídeo. Muito importante. Hoje, capítulo 16, vamos ler aqui versículo 2 e 3. Que foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma grande chaga má e maligna dos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Bem, no nosso estudo anterior, que estávamos falando sobre a questão do tempo. Hoje eu quero continuar falando a respeito do templo, até porque tem muitas coisas, eu não vou falar diretamente do derramamento das taças, mas eu quero falar sobre a representação do templo aqui em Apocalipse. Por exemplo, existe dois termos hebraicos para templo. Essa distinção vai nos ajudar a entender a forma de como a Bíblia descreve tanto o templo construído na terra, como o templo celestial que está nos céus. Então, a primeira palavra hebraica é Haikal, que tem o sentido de grande edifício público. Então, esse termo, meus irmãos, se refere a um edifício lindo, majestoso, como, por exemplo, um palácio de um rei ou um templo. Esse termo é usado cerca de 76 vezes para descrever templos terrenos, especialmente quando se trata do templo de Salomão e também o segundo templo, que foi reconstruído por Zorobabel. Apenas uma vez é usada para templo celestial em Isaías capítulo 6, versículo 1, que é muito conhecido, que diz: no ano que morreu
o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem é que viu o Senhor? Nós sabemos que foi o profeta Isaías, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu templo, quer dizer, a palavra Haikal, se enchia de fumaça. Isso mostra, meus irmãos, que a visão do profeta Isaías já revelava um templo celestial como uma realidade concreta. A segunda palavra hebraica para templo é Bairit, que tem o sentido de casa. Então esse termo significa casa, podendo se referir literalmente à residência de uma pessoa, uma moradia, ou ao palácio real, ou ao templo do Senhor. Então essa questão ela é usada por cerca de 11 vezes com referência ao templo, sempre para a questão do templo terreno. Nós temos o exemplo de 1 Reis, capítulo 6, o versículo 1, que diz: edificou Salomão a casa, então aqui Bairit, a casa do Senhor. O uso da palavra sugere um lugar de habitação divina aqui na terra, um local onde foi estabelecido para a habitação de Deus aqui na terra, aonde Deus se manifesta ao seu povo. Então, para aplicarmos essa questão no Apocalipse, o livro ele traz referência ao templo celestial, sempre enfatiza um grande santuário onde Deus governa e onde os juízos são decretados. Então isso, meus irmãos, pode alinhar mais com a questão da ideia de Haikal, um palácio real, do que com Bairit, uma casa terrestre. Então o templo celestial em Apocalipse 16:1 representa o lugar da autoridade e também da santidade de Deus, onde procede o decreto final contra o mundo ímpio. Então assim, meus irmãos, como Isaías viu o Senhor no seu templo, antes de anunciar o juízo sobre a nação de Israel, agora o apóstolo João vê o templo celestial como epicentro dos juízos da taça da ira de Deus. Nós vamos continuar aqui no próximo vídeo.